400 mil inscritos, gente. Sério. É inacreditável, inacreditável. Só tenho a agradecer vocês que acompanham aqui, que estão todos os dias acompanhando os vídeos, que comentam, que participam, que compartilham, que estão contribuindo para a gente poder avançar aqui no debate, na reflexão, no pensamento crítico. Então, é muita gente. Para mim é inconcebível pensar que tem mais pessoas agora inscritas no meu canal do que na cidade que eu moro, por exemplo, que é Alicante, que tem 350 mil habitantes, mais ou menos. Então é realmente inacreditável. E para comemorarmos hoje, primeiro agradecer vocês mesmo, né? Porque sem vocês aqui para acompanhar, eu nem sequer teria ímpeto para acordar e gravar vídeo, porque sinceramente tem suas vantagens estar aqui no YouTube, mas também tem muita desvantagem. Tem muito ódio envolvido. Então se não fosse esse suporte de vocês, talvez não estivesse aqui fazendo isso. Mas vamos às perguntas de hoje, né? Perguntas e respostas, vocês me mandaram muitas perguntas, muitas mesmo, mais do que o normal, então eu selecionei algumas aqui hoje. Eu quero começar com duas que são parecidas aqui. A primeira é da Uma Fênix. Você, há 2 anos atrás, imaginava que conseguiria esse reconhecimento? Observação, mesmo indo contra a corrente conservadora? E o Moisés Alves perguntou, Henry, você acha que chegou onde chegou por causa do Bolsonaro? Se o Bolsonaro não tivesse ganho as eleições presidenciais, você não seria tão famoso assim? Primeiro que eu não sei se sou famoso, Moisés. Eu acho que tem aqui uma bolha de informação, né, uma bolha no YouTube, na qual as pessoas me conhecem. Eu não sei se sou famoso, não. O fato é que eu não tenho muita dimensão do alcance disso, não tenho, porque como eu moro fora do Brasil, as pessoas aqui na Espanha não me assistem, então eu não sei, realmente não sei se eu fosse para o Brasil como seria a reação, não sei dizer. Mas certamente 2 anos atrás, ou sei lá, 20 anos atrás, se me perguntassem, se me dissessem, né, eu saindo da universidade, se uma cartomante viesse e lesse as cartas para mim e me dissesse que no futuro eu teria um canal no YouTube que eu faria vídeo para as pessoas, elas assistiriam, eu falando de política ou de filosofia, eu ia falar que essa cartomante tá doida. Você tá doida, mulher? Sai daqui. Mas eu não poderia imaginar, de fato, que teria esse alcance, principalmente, como disse aqui a Uma Fênix, a gente estava, e quando eu digo gente aqui, eu digo eu e outros canais progressistas, outros canais de oposição, a gente estava na contracorrente. A modinha era ser conservadora, a modinha era defender Bolsonaro. Quem estava contra isso era um ponto fora da curva. Então, não poderia imaginar que teria esse tipo de alcance. Eu torcia para que o Bolsonaro não ganhasse a eleição. Eu trocaria esses 400 mil inscritos para que o Bolsonaro não vencesse a eleição, porque o estrago que ele faz na vida de vocês, de todos os brasileiros, é tremendo, é enorme e é um risco à vida das pessoas. Mas ele ganhou. Eu não sei dizer se foi o Bolsonaro, particularmente, embora tenha tido a ver com isso. Depois da eleição o canal cresceu bastante, mas eu posso dizer aqui que 2 pessoas que fizeram o canal crescer, de maneira involuntária, obviamente, foram o Nando Moura e o Olavo de Carvalho. O Nando Moura, durante um período em 2018, ele me atacou em vários vídeos dele, ele fez vários vídeos me atacando, me criticando, várias postagens no YouTube, e isso fazia com que muita gente viesse me insultar aqui, viesse me xingar, viesse me atacar. Muita gente veio realmente me insultar. Por outro lado, muita gente também se inscreveu no canal por causa disso. Muita gente que seguiu o Nando Moura passou a me seguir e depois, meses depois, veio me dizer, olha só, Henry, eu era fã do Nando, passei a te acompanhar e eu vi que ele estava errado e passei a entender o que você dizia. Então, acho que um dos maiores contribuidores para o canal crescer aqui foi o Nando Moura. E o Olavo de Carvalho também. As críticas ao Olavo, expor as falácias lógicas do Olavo, as mentiras que ele diz, e depois também ataques que o Olavo fez contra mim, também trouxe público. Então foram essas 2 pessoas, principalmente, e outros extremistas de direita também, né? Outras pessoas, outros influenciadores, outros youtubers que me atacaram bastante durante um período. E essas pessoas, o ódio delas me fez crescer. Bem, não foi fácil naquela época, mas posteriormente acabou tendo resultado. E depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, daí sim você viu muita gente desesperada mesmo, né? Sem rumo, desorientada, que veio buscar resposta na internet, no YouTube, e encontrou o meu canal e outros canais progressistas também que davam algum tipo de luz no fim do túnel. Então, são vários fatores, na verdade, que levaram a isso. O Bruno perguntou o seguinte aqui, como está a vida cotidiana na sua cidade, de seus amigos e na Espanha em geral? Muitos mirandas falam por aqui que a Espanha voltou à vida normal. Não, não voltou à vida normal, Bruno. As coisas estão em quarentena ainda, a gente está em isolamento, a gente está em casa ainda. E só para você ter uma ideia, né, eu não posso falar por toda a Espanha porque eu não moro em toda a Espanha, eu moro em Alicante. Mas eu acompanho a televisão aqui, acompanho as imagens do país, então a quarentena permanece, começará a propor um relaxamento a partir da última semana de abril, algum tipo de medida para aos poucos as pessoas poderem sair de casa e
o estado de alarme aqui, né, que a quarentena seguirá até 9 de maio, se eu não me engano, de acordo com o primeiro-ministro que disse ontem isso na televisão. Mas só para você ter uma ideia de como estão as coisas aqui, eu moro num condomínio de casas atualmente. E aqui, no mesmo condomínio, tem vários outros brasileiros que são nossos amigos e a gente não pode falar com eles. A gente não pode. Às vezes eles passam aqui na frente de casa para jogar o lixo ou para algum local, a gente dá um oi, conversa de longe, às vezes, um pouquinho, mas a gente não tem contato com as pessoas, a gente não pode fazer encontros com os nossos amigos aqui. O que acontece aqui na Espanha, por exemplo, se você está na sua casa e você vem um amigo seu aqui e um vizinho vê, ele chama a polícia. Porque não pode violar a quarentena, nós estamos isolados aqui. Então as pessoas respeitam de fato, compreendem a importância disso, estão cumprindo à risca a quarentena e não tem isso de pular um pouquinho, de dar uma brecha, não, hoje vamos encontrar com os amigos, não, porque não pode. Você não pode sair à rua porque você pode levar multa se você não estiver indo para o mercado, para a farmácia ou para algum local, para o seu trabalho, por exemplo, e não tem isso de ficar dando um jeitinho na quarentena. Todos nós estamos respeitando aqui o máximo possível. O Marcelo Vitor perguntou para mim, uma pergunta, você aceitaria ser debatedor da CNN mesmo à distância? Marcelo, eu já respondi essa pergunta, inclusive já fiz vídeo sobre isso aqui, que eu não aceitaria participar desse tipo de debate. A primeira razão é porque eu nem sequer acredito nesse formato. Acho esse formato ruim. Ele é ruim para o debate público, na verdade, porque você tem ali de um lado um especialista e do outro lado uma pessoa que não entende nada do que fala, ou que tem um forte viés ideológico que faz com que ela negue a realidade. Para mim, o único debate que serve ou serviria seria um debate no qual você tem pessoas que entendem do assunto e que estão dispostas a uma busca pela verdade. E não por vencer o debate. E não por provar que estou certo a qualquer custo. Um debate dessa natureza não tem a menor validade. Um debate real, produtivo, são duas pessoas tentando buscar um solo comum e buscar uma resposta válida, coerente com a realidade, coerente com os fatos. Se não for para ter isso, o debate não funciona. O debate não funciona. É só uma disputa por poder, é só uma disputa por vitória, é uma briga. Então, em primeiro lugar, eu não participaria porque eu não acredito no formato desse tipo de debate. E segundo, porque eu nem sei se eu me sairia bem também nesse tipo de debate. Porque você tem que ter uma rapidez de raciocínio para você lidar com o tempo real, né? Que você ouvir uma coisa e rebater na hora, que eu não sei se eu tenho, na verdade. O meu trabalho é mais lento, é um trabalho reflexivo, é um trabalho depois disso, é um trabalho de análise. E a análise não ocorre no calor do momento. A análise é depois, a análise é uma fermentação. Eu vou assistir os vídeos deles, eu vou ler um texto, eu vou ver algum material e depois vou pensar sobre isso, rever, assistir várias vezes, anotar coisas, buscar informações. Então, para mim, o importante que eu gosto de fazer é um trabalho cuidadoso com a informação. Não é simplesmente rebater, sabe, esse ping-pong. Não é assim que eu gosto. Não. Eu gosto mesmo de sentar e pensar, refletir. Às vezes eu assisto o vídeo aqui do Caio Coppola, eu assisto algum tipo de debate, assisto algum vídeo do Olavo de Carvalho, e eu vou fazer outras coisas, vou pensar, passo horas pensando sobre aquilo, e depois que eu volto para tentar produzir alguma coisa. Então não sei se tem meu perfil. E outra coisa também, um último aspecto, eu nem sei se eu tenho a oratória para isso, sabe? O que eu faço aqui é uma conversa com vocês. É como eu falaria com vocês se vocês estivessem na minha casa aqui, sentado na minha sala, conversando comigo. Eu não estou fazendo uma aula para vocês, não estou dando uma palestra para vocês, não estou debatendo com vocês, eu estou conversando com vocês. Então eu não tenho esses recursos oratórios retóricos para tentar convencer vocês de alguma coisa. Eu venho e converso com vocês. Se vocês querem confiar em mim, se vocês querem acreditar em mim, se vocês querem se pôr na minha vibração aqui pra gente poder trocar ideias, tudo bem. Se vocês não querem também, que se dane. Vão ver outras pessoas. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu estou conversando com vocês. Eu estou tentando buscar respostas junto com vocês. A minha intenção aqui não é criar um gado que me siga cegamente. Não, eu quero que vocês pensem comigo. Eu quero que vocês busquem soluções e me tragam respostas também. Então o que a gente faz aqui, na minha visão pelo menos, é um diálogo. A gente estabelece uma conversa aqui. Eu não quero provar para ninguém que eu estou certo, porque eu nem sequer tenho certeza das respostas. Eu não posso provar nada para ninguém porque eu ainda estou buscando as respostas. Então é isso. Eu acho que esse modelo de debate é para quem já tem convicções, é para quem já tem certezas. Eu não tenho muitas certezas das coisas. O Semânticos e Pragmáticos perguntou: o que você pensa da escola de Frankfurt? Ainda são relevantes hoje? Bem, relevantes são, tanto que a gente estuda na universidade e ainda debate os textos do Adorno, do Horkheimer, do Walter Benjamin, do Marcuse e de outros autores da escola de Frankfurt. Então, relevantes eles são.
O problema é saber se ainda o que eles disseram naquela época, né, anos 40, anos 50, anos 60, se aplica hoje. Esse é um grande problema da filosofia e da teoria. Muitas coisas que eram realidade naquele momento, hoje já mudou drasticamente em muitos sentidos. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter com a leitura de textos do passado, de fazer o trabalho de contextualização, de compreensão do porquê o Adorno escrevia aquilo nos anos 40, por que o Marcuse escrevia aquilo nos anos 60, para você entender a razão e com quem eles dialogavam e aquilo que eles queriam transmitir. Isso é importante, entender o mundo no qual aqueles textos surgiram. Aqui tem várias perguntas sobre o coronavírus e a pandemia, né? Então, a primeira pergunta é a Alana Chaves. Primeiramente, parabéns. Pergunta, qual a sua expectativa para o novo mundo que vai surgir? O Sinaí Garcia perguntou, pode acabar as pessoas na Terra com o coronavírus? Respondendo a pergunta do Sinaí primeiro, as pessoas não vão acabar, Sinaí. É preciso uma grande catástrofe para acabar com a vida na Terra ou com a vida humana na Terra. Então, pode ficar tranquilo que o ser humano vai continuar vivo, será uma tragédia, será, mas o ser humano continua. Já na primeira pergunta da Lani, a princípio eu achava que podia surgir um mundo melhor, né? Eu vi alguns atos aqui de pessoas, de solidariedade entre as pessoas, de se ajudar mutuamente, e eu achava que podia surgir um mundo melhor depois disso. Em seguida, eu fiquei pessimista, achei que vai ser um mundo péssimo depois, muita coisa vai mudar para pior. E agora eu já estou mais no meio termo, eu acho que pode ser que melhore em alguns aspectos, pior em outros, como sempre, na verdade, né? Os processos históricos, eles são muito complexos, então muita coisa vai mudar, mas o resultado será ambíguo no final. O Samuel Sasso perguntou, você acha que a esquerda está omissa diante de toda essa situação que estamos vendo? A pergunta é complicada porque não existe uma esquerda, a esquerda. Tem uma esquerda partidária e fora de partidos também, que está atuando, que está confrontando, que está pondo a boca no trombone, que está lutando agora. Tem uma esquerda que está esperando ver o circo pegar fogo e ver o resultado disso e lucrar com isso. E tem uma esquerda que quer que tudo realmente venha abaixo para que eles possam fazer revolução. Então não existe uma esquerda unificada, não existe a esquerda. Existem diferentes grupos de esquerda, cada um atuando de um modo. Então não posso responder essa pergunta de maneira simples, porque não é simples o negócio. Tem duas perguntas aqui sobre morar fora. Uma do Marcos Antônio da Costa, que perguntou, você já tinha planos para ir morar fora do país? Algo te motivou? E o Júlio Oliveira perguntou, parabéns, Henry. Acompanho você especialmente porque também moro aqui na Europa, especificamente na França. Me sinto representado por suas informações, suas ideias e conteúdo. Muito obrigado pelo conteúdo. Tenho duas perguntas, eu vou responder só uma, tá bom? Como você sente a sua identidade sendo alguém que está há tanto tempo fora do país? Você se sente menos brasileiro e mais cidadão do mundo, por exemplo? E como você acha que as pessoas te veem aqui na Europa? Sempre como um estrangeiro ou um dos nossos? Acho que você já escreveu um livro sobre ser estrangeiro, se não me engano, mas não me recordo o nome. Você pode deixar a referência? Então, eu já tinha planos para ir embora do Brasil desde pequeno, na verdade, desde que eu era adolescente, gente. Eu já acumulava mapas, fotos de Nova York, eu queria ir embora do Brasil, meu sonho era ir embora do Brasil, eu queria ter experiência fora. Eu não me sentia brasileiro. Então, assim, eu queria ir embora do Brasil, eu queria ir para outros locais. Depois, quando eu fui embora, daí eu me descobri brasileiro. Esse é o grande paradoxo de ser um imigrante. Quando você vai embora, você realmente se descobre brasileiro. As suas referências, as suas raízes, aquilo que você ouve, aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Então você descobre que você é brasileiro. Então a minha redescoberta foi fora. Foi quando eu percebi que, de fato, eu não sou parte do país no qual estou, eu não sou espanhol, eu não sou americano quando eu morei nos Estados Unidos, eu não era argentino quando eu morava na Argentina, eu não era britânico quando eu morava no Reino Unido, eu era um brasileiro nesses países. Eu sou um imigrante. A minha identidade agora é ser um imigrante, é ser um expatriado. Eu estou fora do meu país. E essa sensação de não pertencer a um lugar, de você não estar no seu país e não estar no país dos outros, é muito estranha, é muito estranha. É bastante conflitiva, na verdade. Porque, por exemplo, aqui em casa eu converso em português com meu filho, com minha esposa, com nossos amigos brasileiros aqui. A gente procura, às vezes, brasileiros para poder conviver, porque eles nos entendem também, a experiência nossa, as referências musicais, de filmes, de cultura. Então, é complicado o negócio, é complicado, você se sente fragmentado. E o Júlio perguntou sobre os livros meus. Eu escrevi vários livros sobre ser estrangeiro. Romances, né, ficção. Porque é essa experiência que eu tenho, na verdade. E muito antes de ir embora do Brasil, na verdade. O meu primeiro livro eram histórias de imigrantes no Brasil. Essa experiência de estar fora do seu país é algo que sempre me falou muito intimamente. Por exemplo, Um Cego em Buenos Aires é a história de um brasileiro em Buenos Aires, na Argentina, e The Parallel Life of Our Dog é a história de um brasileiro nos Estados Unidos, em Nova York. E tem vários outros textos meus sobre essa temática também. É um tema que me fala muito, particularmente. O Hugo Santos perguntou para mim, parabéns, Henry. Estou contigo desde quando tinha 20 mil inscritos. Espero ver seu canal gigante. Obrigado, Hugo. Minha pergunta vai ser um pouco mais filosófica. Você acredita que a verdade é algo subjetivo ou objetivo?
Podem existir várias verdades sobre algo ou os fatos são imutáveis. O que eu penso sobre isso, na verdade, é que a verdade ela é intersubjetiva. Ou seja, a verdade, essa noção de verdade, só existe na relação entre nós seres que pensamos, e o mundo. A verdade é um processo discursivo, é um processo de enunciação sobre o mundo. Por exemplo, quando a gente fala o céu é azul, a gente está emitindo uma proposição, uma fala sobre o mundo, e a gente olha para o céu e está azul, aquilo ali é verdade. Então, no sentido muito raso, inicialmente, a verdade seria essa correspondência entre a fala e os fatos. Se eu disser uma coisa e olhar o fato, olhar a realidade e ela corresponder àquilo que eu disse, isso é verdadeiro. Porém, não é apenas isso. Quando a gente elabora um conceito, por exemplo, sobre o mundo, vamos supor que o armamento é ruim, porque as pessoas andem armadas, isso é ruim. Isso exige uma construção de um consenso. Exige que outras pessoas também acreditem nisso. Então, nesse sentido, a verdade também é intersubjetiva. Ela não é apenas essa correspondência entre a mente nossa, nosso pensamento e o mundo, mas também uma correspondência entre várias pessoas sobre o mundo. No sentido factual, de correspondência entre fala e mundo, você pode sim ter uma verdade objetiva. Por exemplo, isso aqui é um telefone celular. Você pode ter. Mas se a gente fala sobre conceitos, aí é mais complicado. Aí sim é mais difícil falar que existam verdades absolutas. Aí sim você tem verdades mutáveis ao longo da história. É claro que é muito mais complexo do que isso, tem muitos autores que trabalham sobre essa vertente, mas um dia a gente pode voltar e falar só sobre isso, eu acho que é um assunto bem interessante. A Magali Bittencourt perguntou: Henry, parabéns pela conquista. Minha pergunta, você já pensou em lançar um curso online sobre filosofia? Eu adoraria. Eu acho que sobre filosofia, Magali, especificamente, fazer sobre história e filosofia, sobre filósofos, eu não sei se eu faria. Não sei se eu tenho vontade de fazer isso, porque como eu sou muito exigente comigo próprio, eu teria que voltar e reler muita coisa. Teria que reler muitos autores, e isso seria um trabalho que tomaria muitos meses, e eu não sei se eu ficaria satisfeito com o resultado final. Por outro lado, algo que eu faria, eu acho, tenho que pensar nisso ainda, seria um curso sobre pensamento crítico. Como a gente utiliza certos processos mentais de critério, de rigor, para poder compreender o mundo. Eu fiz um curso recente sobre pensamento científico com o Neil deGrasse Tyson, que é um cientista, um astrônomo, e foi um curso muito legal sobre pensamento científico. Eu acho que eu poderia fazer sobre pensamento filosófico. Como é a atitude, a postura filosófica para entender o mundo. Aí sim, eu acho que aí sim seria um curso mais interessante, na verdade, e diferente. Tem que pensar ainda sobre isso. A Tatiane G perguntou: Oi Henry, com a pandemia do coronavírus, muito se fala que o mundo será outro, que valores serão repensados. Para você, alguma coisa já mudou em sua maneira de ser ou de pensar? Fez alguma reflexão diferente de antes sobre a morte? Parabéns pelo seu trabalho, é muito gratificante fazer parte desse canal. Obrigada. Eu que agradeço, Tatiane. Essa pergunta é interessante porque, para mim, essa pandemia agora, o estilo de vida que a gente tem agora, de ficar em casa, sem consumir, sem comprar coisas, sabe, só esperando que reabra para que a gente possa voltar à vida, isso confirma o meu niilismo, a minha noção de que as coisas não têm sentido, essencialmente. Não existe sentido na vida a não ser sobrevivência. A gente sobrevive. Nós somos animais que sobrevivemos. E depois disso, a gente estabelece uma série de sentidos artificiais para a nossa vida. Que o sentido da vida é conhecer Deus, que o sentido da vida é amar o próximo, que o sentido da vida é ganhar dinheiro, que o sentido da vida é ficar famoso. A gente estabelece esses sentidos que são artificiais, não são reais. Esse isolamento comprova isso. Nós estamos aqui agora sobrevivendo. E isso, em essência, é o que é o ser humano e os outros animais também. Nós não somos melhores que outros animais. Nós somos animais, sobrevivendo. A última pergunta é da Amanda Ness e ela perguntou o seguinte: como você consegue viver tendo tanto conhecimento e ver tanta gente burra no comando do país? Porque eu não tenho 1/10 da sua sabedoria e já estou esgotada de ver e ouvir tanta burrice e maldade. Olha, Amanda, não sei se você já ouviu uma expressão que ignorância é uma bênção. Eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que a gente não saber as coisas, a gente não conhecer as coisas, a gente não entender as coisas é uma bênção. Porque você vive e não se importa tanto com os resultados. Você vai, faz, trabalha, acorda de manhã, toma café da manhã, almoça, janta, vai dormir, e você vive uma vida sem muita indagação, sem muita dúvida, sem muita angústia. Conhecer o mundo, refletir sobre o mundo, isso existencialmente é muito ruim. Porque isso te dá, por exemplo, a sensação de que todo mundo é burro e você entende as coisas e os outros não entendem. Não que isso seja verdade também, né? Pode ser uma falsa impressão.
Mas é muito ruim conhecer o mundo, nesse sentido existencial. Por outro lado, eu não sei se eu trocaria também por ser ignorante, de não saber as coisas, de não me indagar as coisas. Eu gosto desse exercício. Para mim me realiza. Como eu falei sobre os sentidos aqui que são artificiais, para mim o sentido artificial é esse de conhecer as coisas, ou de achar que conhece as coisas, ou de empreender o esforço para conhecer as coisas. Mas eu penso, de fato, que ser ignorante seria melhor. A gente sofreria menos. Individualmente, né? Coletivamente sofre mais, porque você sendo ignorante coletivamente, isso é um prato cheio para quem quer te manipular, para quem quer te usar para os seus próprios fins. Mas individualmente é melhor ser ignorante. É bem menos angustiante. Eu quero agradecer de novo vocês aqui por acompanhar o canal, por comentar, por deixar suas perguntas, por compartilhar com as pessoas, por contribuir aqui quem pode também com o Apoia-se, quem dá essa força. É muito importante mesmo e vocês são 10, gente. Eu não poderia imaginar que eu encontraria tanta gente assim que esteja disposta a se indagar sobre o mundo, a sofrer junto comigo, né? Como eu disse aqui, que refletir, conhecer o mundo é um sofrimento, a sofrer junto comigo aqui. Vocês são maravilhosos. Então, muito obrigado. E a gente se vê por aí. Se cuidem por aí, fiquem em casa. É importante que vocês respeitem a quarentena nesse momento, porque é um momento complicadíssimo. Então, a gente se vê por aí. Grande abraço a todos. Tchau.